Bom dia, pessoal. Vamos continuar aqui com a nossa aula 3, tá? De Física 2, quarto bimestre de 2020. Agora na aula 3 a gente vai falar de lentes esféricas, tá? Então, o que eu devo lembrar para acompanhar esse conteúdo de lentes? Eu devo lembrar da lei da refração, tá? Que é o que a gente viu lá na aula 1. Lembra que os espelhos, que a gente estudou anteriormente, ele produzia imagens através da lei da reflexão. Lembra? Os espelhos planos e os esféricos. Aqui, as lentes, elas vão formar imagens devido à lei da refração. Tá bom, pessoal? Então, vai ser uma aplicação dessa lei. Tá? Só lembrando, você tem refração quando o raio de luz muda de meio de propagação e, com isso, ele sofre um desvio, né? Então, lembra que você tem o raio incidente, né? O raio incidente, ele inicialmente está se propagando no meio 1. Quando chega na superfície de separação entre os dois meios, ele sofre um desvio, porque a velocidade, né, muda de acordo com o meio. Tá? A gente viu isso lá na aula 2. E o raio refratado, nesse caso, está se aproximando da normal. Tá? Lembra que cada um desses meios tem um índice de refração diferente e você vai ter também os dois ângulos medidos com relação ao normal. Aqui algumas definições, tá, gente? Eu não vou ler, não, mas é para deixar aí para a leitura de vocês, tá? Aqui ele explica que tem dois tipos de lentes, tá? Uma lente que é chamada de lente convergente e o outro tipo de lente divergente, tá? E aqui ele está explicando também que toda lente tem duas superfícies refratoras, tá? Então a luz ela se refrata duas vezes quando ela passa por uma lente, tá? Por isso, então ela vai sofrer um desvio, tá? E esse desvio vai ser convergente ou divergente. Então vamos passar aqui, ó, para os tipos de lente, tá? Então eu já comentei que temos dois tipos de lentes, convergentes e divergentes, tá? As lentes convergentes, pessoal, elas convergem os raios, tá? Então elas pegam os raios que chegam nela e convergem para um único ponto. Tá? E as lentes divergentes fazem o contrário, elas divergem os raios de luz. Tá? A gente vai ver uma representação mais para frente disso. Mas ó, para a lente convergente, a gente tem três tipos e para divergente também. Então você tem aqui, ó, para a lente convergente, você tem a lente biconvexa, a lente plano-convexa, a lente côncavo-convexa. E para a lente divergente, você tem a lente bicôncava, lente plano-côncava e lente convexo-côncava. Tá. Primeira coisa que você pode ver para diferenciar o formato, né, desses dois tipos de lentes é olhar a borda delas, ó. Tá vendo que a borda das lentes convergentes são todas bordas finas? Então, as lentes convergentes também são chamadas de lentes de borda fina, porque ó, dá uma olhada, as bordas tanto em cima quanto embaixo são finas se comparada com o restante da lente. Já as lentes divergentes também são chamadas de lentes de borda grossa, tá? Porque dá uma olhada a borda delas, ó. São grossas com relação ao restante do formato da lente. E com relação a essa nomenclatura aqui, pessoal, ó, por que é côncavo-convexa e por que é aqui do outro lado, né, divergente aqui é convexo-côncava? Como que é a maneira correta de dar esses nomes, tá? Então essa regrinha aqui, ó. Primeiramente, colocamos o nome da face de maior raio de curvatura. Em seguida, o nome de menor raio de curvatura. Quando as duas faces têm nomes iguais, fazemos uso do prefixo bi, biconvexa, bicôncava. Quando uma das faces é plana, seu nome vem em primeiro lugar, plano convexa, plano côncavo ou plano convexa, tá? Então você pode ver que cada lente dessa é formada como se fosse pelo corte de duas esferas, tá vendo? Duas esferas, duas esferas, duas esferas, tá? Ou um plano e uma esfera, tá bom? Então, ó, a lente biconvexa, ela é formada pelo corte de duas esferas de mesmo raio. Tá vendo que essas duas esferas são iguais? Tá? A lente plano-convexa é um plano com, né, a curvatura.
Mas aqui, ó, essa terceira exemplifica melhor essa regra aqui. Dá uma olhada. Por que que essa aqui chama côncavo convexa e não o contrário, convexo côncava? Por quê? Por causa dessa regra, ó. Primeiro você coloca o nome da face de maior raio de curvatura. Pega essas duas esferas aqui, ó. Esfera 1, né, cujo raio é R1 e o centro dela é O1, e esfera 2, cujo raio é R2 e o centro é O2. Qual dessas duas esferas é maior? Essa aqui, né? Então você vai pegar o lado referente a essa esfera de raio maior. Esse lado aqui, ó, ele é côncavo ou convexo? Se você olhar daqui para cá, como se fosse, né, como se você estivesse na frente da lente, ela é côncava. Então primeiro vem a parte de raio maior, côncavo, e depois a parte de raio menor, que é convexa, porque se você olhar daqui, né, da direita para a esquerda agora, como se você estivesse aqui, ó, você vê ela convexa, tá vendo? Então, você segue esses passos, tá? Aqui é uma lente bicôncava, tá? Né? Porque é duas côncavas iguais. Aqui é plano côncava, porque primeiro, sempre que tem plano, pessoal, primeiro o plano vem como sendo o primeiro nome, tá? Por causa dessa regra aqui, ó. Tá? Quando uma das faces é plana, seu nome vem em primeiro lugar. Então aqui é plano côncava, porque se eu olhar daqui para cá, eu vejo essa facezinha côncava. E essa aqui, ó, é convexo côncava. Por quê? Olha só, completa as duas esferas aqui, ó. Qual esfera que tem maior raio? Essa esfera é R1. E essa esfera de maior raio, ela é referente a qual borda? A essa borda aqui, ó. E essa borda, olhando daqui para cá, é convexa. Então, por isso que ela é convexo côncava, né? A outra de menor raio é côncava, tá? Então, essa é a regra de nomenclatura das lentes. E assim, lembra que eu tinha falado que as lentes convergentes, elas convergem os raios para um certo ponto, e as lentes divergentes, elas divergem os raios, né? Elas afastam os raios? Então, olha aqui, é por isso que acontece, ó, quando pega esses dois raios de luz que chegam paralelo a esse eixo principal aqui, ó. Quando elas passam por uma lente convergente, elas, ó, convergem por um certo ponto que a gente vai chamar mais para frente de foco. Toda lente tem foco também. Assim como o espelho tinha, a lente também vai ter. Mas isso a gente vai estudar com detalhes mais para frente. Vamos ver o que acontece aqui agora com os raios, ó. Então, o raio, por que ele converge? Porque aqui é como se fosse um zoom que acontece dentro da lente. Olha aqui, o raio ele sofre duas refrações. E o resultado dessas duas refrações é ele convergir. Tá bom? Aqui é a lei da refração, tá, pessoal? Aplicada nesse ponto e nesse ponto. E as lentes divergentes? As lentes divergentes, elas divergem os raios que chegam, tá vendo? Então ela abre, né? Como se fosse uma lanterna. Ela abre aqui, ó, o feixe, tá? Por que que ela abre? Porque tem duas refrações dentro dela e o efeito final é esse de distanciar os raios, tá? Então, na prática, o que acontece com o feixe de luz? Para a lente convergente, ele converge para um certo ponto, que a gente vai chamar de foco, e para as lentes divergentes, ele, ó, ele diverge os raios. Os raios eles se separam, eles se afastam, né? E se você traçar o prolongamento desses raios que se afastam para trás da lente, você vai ter também a distância focal da lente, tá? E a representação de desenho, tá? Então a gente sabe que tem esses três tipos de lente, mas para fazer o nosso estudo, a gente não vai ficar desenhando elas perfeitinho igual tá aqui, né? A gente vai usar uma representação. E qual que é a representação? É aquela ideia de borda fina e borda grossa. A lente convergente, ela é desenhada assim, com essas duas setinhas apontando para fora. Então você tem aqui, isso aqui representa o que? A borda fina da lente, tá? Representa a borda fina. Então, lembra que a lente convergente é uma lente de borda fina? Então aqui é a borda fina. E a lente divergente é uma lente de borda grossa. Então, aqui. Essa vai ser a representação. Tá?
elementos de uma lente esférica. Então, toda lente esférica, pessoal, vai ter um foco, um centro óptico e esses pontos que chamam pontos antiprincipal, tá? Então, lembra que lá nos espelhos você tinha vértice, foco e centro de curvatura? Aqui vai ser parecido. Aqui vai ter foco, só que como a lente tem duas faces, tá? Então você vai ter dois focos, tá vendo aqui? Um foco que a gente chama de foco objeto e outro foco que a gente chama de foco imagem, tá? Ao invés da gente chamar o centro da esfera de centro de curvatura, igual era no espelho, a gente aqui vai chamar de ponto antiprincipal, tá? Então, o ponto antiprincipal vai ser quase a mesma coisa que o centro de curvatura, tá? Então, você vai ter também, como você tem duas esferas, né? Você vai ter dois pontos antiprincipal. E ao invés de vértice, como era no espelho, a gente vai ter aqui o centro óptico, que é o O, tá? Da mesma forma, a distância que acontecia com os espelhos, a distância da lente até o foco é chamada de distância focal. Então, você vai ter duas distâncias focais. E a distância agora do centro óptico até o ponto antiprincipal é o dobro dessa distância focal. Então, é 2f, tá? Isso para lente convergente. Para lente divergente, a mesma coisa, tá? Você vai ter dois focos, você vai ter dois pontos antiprincipal e as distâncias focais aqui, tá bom? Então, o próximo passo agora é saber como que os raios se comportam para o processo de construção de imagem. Próxima aula agora.